Olá, graça e paz. Esse vídeo que nós estamos produzindo, dentre outros tantos, ele tem um propósito de trazer alguns estudos bíblicos singelos, algumas colocações bíblicas, para aqueles que creem. Quem não crê, eu sempre digo dos meus vídeos, quem não crê, desliga o vídeo, vai ver outra coisa. Mas esse vídeo tem um propósito de fazer pequenos estudos bíblicos. E nós vamos trabalhar aqui com os 3 primeiros versículos da Bíblia. Logo no início, lá no acervo veterotestamentário, vamos trabalhar com Gênesis, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Diz o seguinte, texto bíblico, eu estou com a Bíblia aberta aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, forma e conteúdo. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Bem, para a gente começar a trabalhar esse texto, eu vou iniciar, fazer uma introdução com um texto lá do Novo Testamento, transportar para o outro acervo, o acervo neotestamentário. E tem um texto muito interessante quando Jesus morre e ressuscita, e ele encontra 2 discípulos descendo de Jerusalém para Emaús. Ele encontra aqueles homens no meio do caminho e ele começa a conversar. Aqueles homens estavam tristes. Poxa vida, Jesus, aquele que a gente depositou as nossas confianças, e ele morreu, o que nós vamos fazer agora e tal. Então Jesus ressurge e chega, se aproxima deles. E o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 27, diz uma frase, faz uma colocação, Lucas faz uma colocação muito interessantíssima. Ele fala o seguinte, falando de Jesus. E começando Jesus por Moisés e por Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, Jesus, se achava em todas as Escrituras. Naquela época não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento. Então a Bíblia está querendo dizer o seguinte, Jesus estava explicando para aqueles 2 discípulos o que no Antigo Testamento tinha sobre ele. Mas interessante que fala assim, o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Cristo ganha centralidade absoluta em todo o acervo bíblico. Então ele aparece como o recurso da graça. Recurso da graça. Nós podemos ver assim, meio de graça. Qual o meio de graça? Em Efésios vai dizer o seguinte, pela graça sois salvos por meio, não é por meios, por meio da fé. Só tem um meio de graça, que é a fé. Paulo vai dizer isso em Efésios, eu posso não crer, eu posso criar, mas a Bíblia fala que é o meio de graça. E qual o recurso da graça? O recurso da graça só um, é Cristo. Podemos ter consequências da graça ou meios de santificação, que é outra coisa, que é uma oração, uma leitura bíblica. Então nós não devemos confundir os conceitos e cair em contradição bíblica e a gente afastar daquilo que a Bíblia diz. Então, o primeiro, quando a gente trabalha com esse texto, nós temos que entender que a leitura e a interpretação bíblica tem que ser cristocêntrica, ela tem que ser cristológica e eclesiológica, porque nós estamos falando com igreja não no sentido organizacional, isso é bobagem, isso é organização, isso é invenção do homem. Eu estou falando de igreja, de corpo de Cristo, é uma ideia de igreja invisível. Verdade que nós precisamos às vezes ter comunhão com os irmãos, mas a ideia que Cristo deixou não é uma ideia de construção institucional. Tanto que Paulo diz o seguinte, como Deus, Criador dos céus e da terra, por acaso habitará em templos feitos de mãos de homens? Não. Ele fala, vós sois templos do Espírito Santo. Porque ele estava querendo quebrar essa ideia que hoje está arraigada no pensamento da religiosidade do homem contemporâneo. Pois bem, o Antigo Testamento ele foi escrito originariamente no hebraico, com algumas expressões em aramaico. Livro de Esther, tem algumas expressões em aramaico aqui. E o Novo Testamento foi escrito no grego, com algumas expressões também em aramaico. Abba, de Abba pai, paizinho, Maranata, né, que tem duas traduções dependendo da pronúncia. Pode ser o Senhor Jesus vem, ora vem Senhor Jesus, como pode ser também Mara, é amargo, né, seja você amargo. Tanto quando Paulo diz o seguinte,
quem não ama o Senhor seja anátema, vírgula, maranata, lá no livro de Coríntios. Quando ele diz isso, ele diz o seguinte, pode ser a seguinte tradução, ora vem Senhor Jesus, ou então ele estava querendo dizer o seguinte, dependendo da tradução, dependendo da pronúncia, vamos dizer assim, da tradução e da pronúncia. Ele estava querendo dizer o seguinte, quem não ama o Senhor Jesus seja anátema, e esteja ele em grande amargura. Também é possível essa interpretação, embora prevaleça mais a ideia da vinda do Senhor Jesus. Pois bem, essa primeira frase no hebraico, nós vamos ler Bereshit bara Elohim, esse Bereshit, no princípio, criou Deus. Nós vamos ver que essa ênfase ao Bereshit aqui, há uma ênfase no Bereshit, não é um princípio qualquer. Quando Cristo fala assim, lá no livro de João, quando fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, que são as duas letras do alfabeto grego, alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Então ele diz o seguinte, eu estava lá no princípio. Então esse Bereshit, nós vemos a presença de Cristo aqui também. Então, Bereshit bara, que é o verbo bara, criar do nada, criar, é o ex nihilo, né, criar do nada, e Elohim. Elohim é uma expressão que é divina, de fala de Deus, mas é uma expressão no plural, dá uma ideia de plural. Podemos interpretar como plural majestático, qualitativo ou quantitativo. Podemos também quantitativo não no sentido de três deuses, no sentido de Deus em três pessoas. Essa triunicidade, essa ideia triádica que vai percorrer todo o acervo bíblico. Essa ideia tríade, essa trilogia, vamos dizer assim, embora Deus seja um só, é bom que se diga isso para as pessoas não confundirem, achar que há um politeísmo, e não existe. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus estabelece aqui uma ordem de valores. Qual é a ordem de valores? Criou Deus o quê? Os céus em primeiro lugar, depois que vem a terra. Então, os valores celestiais, na nossa vida, na vida do homem, eles devem estar, esses valores celestiais, em primeiro plano. Essa ordem lógica que Deus criou, lógica divina, do ponto de vista divino, não é a nossa lógica cartesiana, nossa lógica aristotélica, não. É uma lógica diferente da nossa. Porque Deus não tem os pensamentos que nós temos. Então, criou Deus os céus e a terra. É interessante que os céus vem no plural e a terra no singular, dando a ideia de que os valores, pensa bem, os valores celestiais, eles são, em primeiro lugar, e são intensos na vida do homem. Tanto que nós vamos ver no acervo do Novo Testamento dizendo o seguinte, pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são daqui de baixo. E Paulo vai dizer, se eu crer no Senhor Jesus para esta vida, eu sou a mais miserável. A quem crê no Senhor Jesus só para essa vida, para arrumar emprego, para prosperidade, essas bobagens que as pessoas inventam por aí, desviando a essência do Evangelho, então ele vai dizer o seguinte, nós somos as mais miseráveis da criatura. Se eu negociar com Deus, eu vou crer em Deus se Ele me arrumar um emprego, se Ele me curar. Interessante que quando a gente vê ali, observa a narrativa toda do Evangelho, revelada em 4 livros, porque na verdade o Evangelho é um só, revelado em 4 livros de formas diferentes, de pontos de vista diferentes, nós vamos perceber que Jesus ele curou a sogra de Pedro, ele ressuscitou Lázaro, ele trouxe benefícios até físicos e materiais para as pessoas, mas com relação aos 11 apóstolos, eu estou excluindo aqui Judas, e eu posso até incluí-lo, aos 12 apóstolos, ele não produziu nenhum bem material, não se tem notícia de que Cristo teria empregado alguém ou tenha curado um dos discípulos, um dos apóstolos, né? Não existe essa ideia, ninguém negociava valores com Cristo. Eu creio nele incondicionalmente, não é porque o que ele faz por mim. Eu creio porque ele é Deus e eu sou criatura mortal, limitado e ele é eterno e eu preciso dele. Essa é a ideia da fé. Não existe fé em 99%. Ou eu creio 100% ou eu não creio. Ah, mas eu creio 99%, então você crê 0%. Não existe essa ideia. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vamos aqui a ênfase no Pai. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 vai dizer o seguinte, a terra era sem forma e vazia. Então nós estamos trabalhando aqui com fundo e forma, conteúdo e forma.
A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, então aparece um personagem diferente aqui. Não é aquela pessoa do primeiro versículo, criou Deus os céus e a terra. Aparece, e o Espírito de Deus não é uma energia, uma força, não. É uma pessoa que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia e há um dinamismo aqui. O Espírito de Deus se movia. Então aparece aqui a terceira pessoa da Trindade. E no terceiro versículo disse Deus, haja luz e houve luz. Agora, curioso é que essa luz não é o sol. O sol vai ser criado, nós vamos ver lá no versículo, salvo engano, 14, aqui, 13, 14, por aqui. As pessoas podem ler depois, os ouvintes podem ler mais adiante, que o céu foi criado no quarto dia. Então essa luz que aparece aqui, ela não aparece seguida de um verbo ex nihilo, do nada. Deus dá um comando para se manifestar uma luz pré-existente. Ele diz, haja luz. Nos outros versículos diz, Deus criou isso assim, assim, e fez expansão, criou os luminares, criou não sei o que lá. E criou os luminares quando ele cria o sol. Mas nessa ideia primeira aqui do versículo 3 não é essa conotação, a mensagem não é essa. Ele diz o seguinte, haja luz. E a terra começa a ter forma e conteúdo a partir do comando divino em latim, fiat lux, faça-se a luz, mas não no sentido de fazer, dela surgir como criação. Aqui é uma ideia de ordem de manifestação de algo pré-existente. Tá, então que luz é essa? E quem teve a coragem, quem teve em sã consciência dizer assim, eu sou essa luz? Só quem disse isso foi Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então eu sou aquela luz. Quando Deus disse haja luz, porque quando nós abrimos a Bíblia lá em João, no seu primeiro capítulo de João, nós vamos perceber que no livro de João, eu estou aqui procurando, folheando a Bíblia para chegar no livro de João, nós podemos perceber que o texto fala da seguinte maneira, no princípio era o verbo, era o Logos, e o verbo estava com Deus. Dá uma ideia de quebra de uma logicidade. Como que o verbo estava com Deus e ao mesmo tempo o verbo era Deus? Não se explica a Trindade. Não se explica por que o verbo era Deus e estava com Deus ao mesmo tempo. Ele estava, olha o versículo 2 do livro de João. Ele está falando do verbo, está falando de Cristo. Ele estava no princípio, no Bereshit, com Deus. Então, essa ideia de leitura cristocêntrica, que é a nossa proposta aqui, nós vamos ver isso a partir de Gênesis 1. E quando você fecha a Bíblia e termina toda a leitura bíblica, você vai terminar lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai terminar com o seguinte versículo. Eu estou abrindo aqui a Bíblia outra vez, mas eu estou abrindo lá em Apocalipse, lá no capítulo 22, termina o seguinte. O último versículo da Bíblia, do Novo Testamento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então a ideia aqui é o que? Terminar a Bíblia com o ômega, que é a ideia, né? Tá, então como é que você termina o Antigo Testamento? Vamos lá no último capítulo, no último livro do último livro aqui. O último capítulo do último livro do Antigo Testamento, Malaquias 4, versículo 2 diz o seguinte: mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, que é o braço aberto no Calvário, e saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro. Então, o sol da justiça. Aí o texto fala que para vós nascerá o sol da justiça. Quando você vira a página, o que você se dá conta? Você se depara com o nascimento do sol da justiça. Você se depara com a genealogia, o nascimento de Jesus, que já existia em sua natureza divina, mas então é o verbo que se faz carne e habita entre nós. Então em Cristo estava aglutinada essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana de Cristo. E ele se manifestou a natureza humana quando ele teve sede, quando ele morreu, quando ele sentiu dor, quando ele chorou. Isso era a natureza humana de Cristo.
Mas também dentro dele havia natureza divina, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele transformou água em